A partir desse instante, nós iremos dar início à nossa reunião. Quero saudar a todos os irmãos, visitantes e também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Desejando que a graça do nosso bondoso Deus estejam com todos os irmãos, no qual, queridos e amados irmãos e irmãs, jovens de nossa Santíssima Igreja, temos a feliz oportunidade, por mais uma vez, de se encontrarmos aqui reunidos, uma família apostólica. E pode ter a certeza que isso alegra muito o nosso bondoso Deus e Pai, e também o nosso santo e querido profeta Aldo Bertone. Galardoado profeta, pastor de nossas almas, se encontra ao reino dos céus, mas traz a cada um de nós a grande felicidade de proporcionar a cada um de nós a alegria. Tenho plena certeza que todos saíram dos seus lares, predestinados a ouvir a mensagem preparada a cada um de nós. Para que tudo isso, irmãos e irmãs, possa acontecer com muita perfeição, convido carinhosamente os irmãos e irmãs que se encontram sentados para se colocar em pé. Através de nossa oração, possam ter a certeza que, através do nosso santo e querido irmão Aldo, as suas bênçãos, através de anjos, possam recair sobre os irmãos. Peçam, irmãos e irmãs, o que necessitam para a sua vida. Eu tenho plena certeza que é mais agradecimento do que pedidos, porque o nosso profeta irmão Aldo vem dando a cada um de nós a graça e a felicidade de vivermos nessa terra conforme a conformidade de Deus, o nosso bondoso Pai. Oremos. Ó bondoso Deus, nosso onipotente Pai, nós exaltamos o Teu santíssimo nome, ó Criador. Rogamos também o nome do nosso querido Jesus, nosso Senhor, que, através de Sua promessa, da vinda do outro Consolador, tivemos o privilégio em nossa vida de conhecermos a nossa bendita Vó Rosa, o nosso Consolador, que deixou a nós, o seu sucessor, o nosso santo e querido profeta Aldo Bertone. Exaltamos ao profeta irmão Aldo, o teu santíssimo nome, e te agradecemos pela feliz oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós, de podermos mais uma vez estarmos nesse santuário, nesse tabernáculo santo, no qual aqui aprendemos a valorizar cada vez mais os seus preciosos ensinos, ó Deus, através desse santo profeta, que dá a cada um de nós a tranquilidade de vivermos nesse mundo que por muitas vezes nos causam tristeza e sofrimento, mas através dessa Santíssima Igreja sabemos buscar o refrigério para a nossa alma, saciar a nossa sede. Ó Santa e querida Vó Rosa, que a Senhora possa alimentar também a cada irmão que aqui não puderam estar por motivo justo, mas que nesse momento, ó Vó bendita, estão lembrando do Teu santíssimo nome, estão lembrando do nome do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Dê a eles, ó Vó bendita, Aldo Bertone, o nosso pastor, o nosso profeta, a mesma alegria que nós estamos sentindo nessa feliz oportunidade. E por todas essas bênçãos, ó Vó bendita, santo e querido irmão Aldo, nosso Deus, eu declaro esta reunião por iniciada. E muito nós te louvamos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantemos o número 1, Igreja Forte. Igreja forte, igreja
senhores poderão se assentar e, dando continuidade em nossa reunião, nós iremos louvar com alguns hinos do nosso inário. Nós iremos iniciar de número 18 com o título Os Anjos do Senhor Estão Chegando. Vida eterna e poder. De número 72, Ser Fiel. Amém, queridos e amados irmãos, dando prosseguimento nessa parte de louvor. Agora, queridos e amados irmãos, nós iremos ouvir pelos nossos irmãos do coral, no qual irá apresentar a nós uma linda mensagem intitulada Ações de Graça
a Santa Rosa. Thank
cantaremos um dueto intitulado Luz Brilhante És Tu, Primaz. Te glorificar e com toda a minha fé eu possa expressar a força do teu amor, a luz brilhante que irradia em meu coração. No coração de cada um, que possamos sentir a força maior que é a sua luz, ó primaz. Fulgurante, cheia de esplendor, tua bondade incomparável, inesgotável, fonte de amor, és a força maior. Querido primaz, o teu amor é fonte de luz que reflete em mim com toda a perfeição e sabedoria nos mostra o caminho que devemos seguir. Nos ensina a doutrina, nos dá disciplina, clareando o caminho da nossa vida. Luz brilhante, fulgurante, cheia de esplendor, tua bondade incomparável, inesgotável, fonte de amor, és a força maior, ó querido primaz.
teus atos de bondade nos ensinam como viver, sofrer e vencer. Amar meu semelhante sem distinção e nem mesmo sem separação. Só devemos seguir e obedecer Teus conselhos tão sábios e confiantes, possamos ser felizes. Luz brilhante, fulgurante, cheia de esplendor. Tua bondade incomparável, inesgotável, fonte de amor, és a força maior, ó querido primaz. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade, nós iremos ouvir um quarteto de trombones intitulado Louvor a Santa Vó Rosa.
Queridos irmãos, nós iremos dar continuidade agora pelos nossos irmãos do coral, que irá apresentar a todos nós uma linda mensagem intitulada Minha Missão.
Queridos e amados irmãos, chegou um momento em especial de nossa reunião. Momento pelo qual nós iremos demonstrar a nossa gratidão, a nossa sinceridade, a nossa lealdade para com essa Santíssima Igreja, a Igreja de Deus, de Jesus e de todos os santos vivos e poderosos. A partir desse instante, nós iremos meditar juntos no apelo às contribuições generosas dos nossos irmãos. Primeiramente, eu leio a mensagem de nossa Santíssima Igreja. O sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs da sede e das congregações, agradecemos a todos os que atenderam o nosso apelo e contribuíram com suas ofertas especiais destinadas à realização do Santo Batismo e da comemoração do aniversário de nascimento do Santo Irmão Alto, com as quais foi possível cobrir as despesas de hospedagem, pois foi uma festa muito grande, com numerosa participação de irmãos e irmãs de diversas congregações de nosso país. Inclusive, foi uma festividade alegre e de alcance significativo e importante para a consagração e santificação do nosso povo. Saibam que temos rogado a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto, que continue abençoando fartamente a todos quanto têm colaborado com boa vontade e fé para com a nossa amada Igreja Apostólica. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o interesse de todo o nosso povo em ajudar a nossa Igreja com suas ofertas e seus dízimos é de muito valor diante de Deus Pai e dos seus santos, pois é um ato de fé em relação ao crescimento e expansão da nossa Igreja. Assim, é porque ainda temos muito que realizar neste mundo. Inclusive, todas as atividades dessa obra de caridade e fé dependem da união fraternal, da unidade da fé e do amor de todo o nosso povo, dos obreiros, dos coristas, músicos e regentes. Também porque a seara é grande e muitos corações estão crendo na palavra que anunciamos, os quais precisam ser alcançados para Jesus, para a Santa Avó Rosa, para a Mãe Maria Santíssima e para o Santo Irmão Alto. No entanto, esses santos de Deus dependem de todos nós, povo do Consolador, visto que esta parte terrena da obra cabe aos apostólicos realizarem. Avante, povo apostólico. Avante com muita fé e coragem, pois é grande o poder que está sobre nós. Vamos lutar sem esmorecer, a fim de que muitas almas sejam salvas para Deus nosso Pai. Saibam que Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo confiam no seu povo, no amor e na dedicação de cada apostólico. Recebam o nosso abraço fraternal e tenham muita paz em seus corações. Queridos e amados irmãos, eis, portanto, a mensagem de nossa Igreja direcionada aos nossos corações. E nós compreendemos e valorizemos cada vez mais esses santos ensinos. Ensinos que vêm do reino dos céus para fortalecer e dar a oportunidade de salvação a tantos quantos almejam se aproximar cada vez mais do nosso bondoso Pai. Temos a feliz oportunidade de conhecer pessoas que tiveram as suas vidas modificadas através dessa Santa Igreja Apostólica, o pedacinho dos céus nessa terra. E ouvimos palavras dignas e honradas de um santo profeta que por 4 décadas deu a cada um de nós
a felicidade de termos mensagens honradas que veio do alto dos céus, que purificam, alimentam e fortalecem a nossa alma, o nosso espírito. Mas, irmãos e irmãs, a felicidade se torna ainda maior quando nós ficamos sabendo do último batismo que teve a nossa sede. 340 pessoas se batizaram, pessoas conscientes, de coração puro e sincero, que se entregaram de corpo e alma para Deus, o nosso Pai. Pessoas reconhecidas do poder que tem essa igreja, onde santos e anjos ajudam e fortalecem aqueles que assim almejam a proteção para a sua vida. Mas é um trabalho, irmãos e irmãs, muito amplo. É um trabalho com dificuldades que essa igreja vem operando nessa terra. Pois a divulgação, ó queridos e amados irmãos, a expansão da mesma tem que se dar em continuidade. E se faz necessário, mais do que nunca, se doar de todo o seu coração, para que muitas almas possam ter o privilégio que nós temos. E o que nós temos, irmãos e irmãs? Temos a paz, a alegria, a felicidade e a facilidade de encontrarmos tranquilidade de educarmos e zelarmos dos nossos filhos através de uma santa doutrina e através de uma disciplina poderosa. Olhamos a sociedade, a esse mundo que infelizmente, irmãos e irmãs, padecem, que infelizmente o conhecimento dessa Santíssima Igreja não chegaram até a sua pessoa. Irmãos e irmãs, é claro e evidente, quando eu disse a mensagem de nossa igreja, que a parte materialmente assim falando, depende do povo apostólico. Agora, irmãos e irmãs, cabe a cada um de nós refletir nas dificuldades que nós podemos encontrar e os obstáculos para expandir ainda mais. Pois só isso irá ser suprida essas necessidades se nós, irmãos e irmãs, se entregarmos de corpo e alma. E esse é o desejo do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. É esse o desejo de nossa santa e querida Vó Rosa, o nosso consolador. Faça o melhor, irmãos e irmãs, para ajudar na divulgação, na evangelização dessa Santíssima Igreja, para tantos quantos possam ter essa feliz oportunidade que nós estamos tendo em nossa vida. Amém. Curvem a sua cabeça, irmão e irmã. Eu vou orar consagrando as nossas contribuições. Ó bondoso Deus, nosso onipotente Pai, temos a feliz oportunidade de mais uma vez estar ofertando para essa maravilhosa obra, esse pedacinho dos céus que encontra-se nessa terra, no qual nós, ó querido e santo profeta Aldo Bertone, tivemos o privilégio de conhecer a sua pessoa e os seus exemplos, a sua dignidade, a sua paz. Ó santo e querido profeta Aldo Bertone, queremos que também as pessoas desse mundo tenham a mesma felicidade que nós estamos tendo em nosso coração, de poder estar nesse tabernáculo santo, ouvindo essas mensagens que vêm do reino dos céus, inspirados pelo Senhor, nosso profeta, irmão Aldo. Portanto, ó Pai, Jesus, nosso Senhor, Mãe Maria Santíssima, o Consolador, a nossa santa e bendita Vó Rosa, que os senhores possam consagrar essas contribuições, que são para a manutenção e expansão dessa obra tão santa aqui na terra. Muito nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus nosso Pai, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém. Queridos irmãos e irmãs, passarei a ler alguns avisos dessa Santíssima Igreja. Santa Comunhão na Sede. Será celebrada a Santa Comunhão em nossa sede no domingo, dia 14/9 de 2014, com início às 18 horas. Às 17 horas teremos a apresentação de hinos pelo coral. Todos os que puderem venham participar do corpo e do sangue de Jesus nosso Senhor, a fim de fortalecer o seu espírito e a sua fé. Batismo e o aniversário do Santo Irmão Malta. Foi realizado mais um santo batismo em nossa sede. Foram batizadas 340 pessoas, nas quais podemos observar muito amor e interesse dos irmãos que se batizaram. Em todos eles se notavam a obediência e a atenção a esses atos sagrados. A comemoração ao aniversário do nascimento do santo e querido irmão Malta foi muito jubilosa e festiva. Portanto, irmãos e irmãs, esses foram os avisos, e dando continuidade nessa programação pelo coral e orquestra, nós iremos ouvir os nossos irmãos da orquestra apresentar a nós um hino tocado intitulado Barco Seguro.
continuidade, irmãos e irmãs, nós iremos ouvir pelos nossos irmãos do coral o hino intitulado Meu Caminho.
Queridos irmãos, irmãs, nossos irmãos internautas, chegou um momento especial para cada um de nós, no qual iremos aprender mais a partir desse instante, através da mensagem de nossa igreja, que vem chegando e se aproximando cada vez mais de corações bondosos, que vem a entrar em muitos lares e assim permanecer, e então esse mesmo lar ter a felicidade de ser verdadeiramente um filho de Deus, de ter a grande responsabilidade sobre os seus ombros de ser pertencente a uma igreja santa e verdadeira. Nós iremos meditar, irmãos e irmãs, nossos irmãos internautas, sobre essa mensagem valiosa para as nossas vidas, o valor da doutrina e da disciplina desta igreja para os filhos de Deus ser feliz. Estimados irmãos e irmãs, nós apostólicos recebemos de Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, tesouros preciosos que enriquecem a nossa alma e nos dignificam diante de Deus o Pai e diante dos homens. Esse tesouro de fé é formado pela doutrina e pela disciplina como regra de boa conduta, anunciadas pela nossa Igreja Apostólica. A doutrina perfeita que recebemos de nosso Senhor Jesus ilumina o nosso espírito e proporciona o conhecimento do bem e da verdade. A disciplina apostólica, como regra de boa conduta e de elevada moral, nos encaminha na prática do bom viver, da boa maneira de falar, de se apresentar, das atitudes e da boa conduta diante a sociedade. Meditemos na perfeição da doutrina do reino dos céus, quanto à palavra de Deus aos homens e mulheres de bem, e nos benefícios que ela proporciona a quem a pratica com fé. No livro dos Salmos, capítulo 128, assim escreveu o sábio rei Davi: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, isto é, que ele obedece com amor e dedicação e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo na sua vida te irá bem. Observem, prezados irmãos e irmãs apostólicos, que a fiel obediência à doutrina dos céus e os sábios ensinamentos que a nossa igreja recebeu de Jesus por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo proporciona benefícios para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Basta apenas que acatem e sigam os sábios conselhos desses ensinos doutrinários. Jesus ensinou que devemos amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esta é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E concluiu Jesus: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Assim sendo, quem ama a Deus, o Pai, é fiel no cumprimento do seu dever como filho de Deus, é justo no seu proceder, no seu falar, nos seus negócios, é manso e humilde de coração, e está sempre vigilante em oração para evitar todo o mal, ou seja, está ligado aos céus em espírito, com naturalidade, sem exagero nem fanatismo. Em relação a amar ao seu próximo, conforme ensinou nosso Senhor Jesus, é respeitar o direito de qualquer pessoa.
jamais proceder injustamente com o seu próximo, não alimentar amargura, mágoa, raiva e nem ódio em seu coração em relação às outras pessoas. Tratar bem a todos com bondade e justiça e não fazer distinção de pessoas, sabendo perdoar, sem guardar ressentimento em seu coração, isto é, assim procedam se desejam ter paz, saúde e felicidade em seu viver. Esta é a base principal da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Ensinos preciosos para quem deseja ter sempre a proteção celestial da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do nosso santo e querido profeta Aldo Bertoni. Porque devemos amar e respeitar a disciplina ensinada nesta igreja e colocá-la em prática em nosso viver a cada dia. É porque se trata de um conjunto de ensinos de boa conduta e de elevada moral, que dignificam aqueles que os praticam, seja diante de Deus Pai e dos seus santos, seja diante dos homens. Inclusive porque honra o nome desta igreja diante de todos os que a conhecem. E diante aqueles que vierem a tomar conhecimento desta obra de caridade e fé, ou seja, desta obra de Deus na terra. Saibam, estimados irmãos e irmãs, que a nossa igreja é muito respeitada em muitas localidades deste país. E que a missão de cada apostólico e apostólica é honrar, por meio do seu viver justo e de acordo com a disciplina que recebemos de Jesus, da Santa Vó Rosa, e mantida na íntegra pelo Santo Irmão Aldo, o bom nome da nossa igreja e desses santos de Deus Pai. Daí, orientarmos a todos os irmãos e irmãs de todas as idades que amam a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Igreja Apostólica, que sejam fiéis aos ensinos doutrinários e de boa conduta, pois que esses ensinos custaram muita luta e sacrifício a Santa Vó Rosa para ensiná-los em nome de Jesus nosso Senhor, bem como muita luta e trabalho do Santo Irmão Aldo para mantê-los tal como nos foram legados por Jesus e o Consolador. Sejam zelosos em sua maneira de se apresentar às irmãs, não usem vestes fora da medida ou do cumprimento que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram como regra de boa conduta e de apresentação pessoal. Aos jovens, não aceite costumes e maneiras de se apresentar não recomendados para os apostólicos. Não sigam as modas inconvenientes aos filhos e filhas de Deus em relação à conduta pessoal, que surgem neste mundo, os quais tiram a beleza e a honra de um jovem ou de uma jovem. Porém, cuide bem da sua aparência pessoal, de conformidade com o que deve ser a apresentação do povo apostólico. Tenha um sincero amor a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, santos de Deus, que tanto lutaram para nos dar uma doutrina perfeita e um viver, e uma disciplina que dignifica o nosso viver. Aceitem os conselhos desses santos de Deus e sejam em tudo fiéis, pois a sua fidelidade e obediência lhes trarão muita honra e merecimento a toda a proteção celestial. Tudo irá bem em sua vida e no seu viver cotidiano. Irmãos e irmãs, mensagem de nossa igreja, direcionada a cada um de nós presentes nesta reunião e também aos nossos irmãos internautas. Costumes e maneiras de um filho de Deus. A partir desse momento, irmãos e irmãs, temos o privilégio de refletirmos sobre os nossos atos, das nossas atitudes.
perante Deus e perante os homens. Quando nós conhecemos essa Santíssima Igreja, irmãos, os irmãos se lembram? As pessoas que éramos, dos nossos atos, de nossas atitudes, ao conhecer essa Santíssima Igreja, quais foram os benefícios que ela proporcionou para nós? A alegria de vivermos conforme a conformidade de Deus, conforme os ensinos de Deus, dando prosseguimento à mensagem que Jesus pregava em sua época, mensagem essas que muitos não acataram em suas vidas. Pessoas que tinham seu coração endurecido, que não conseguiam aceitar os verdadeiros ensinos, os verdadeiros conselhos de um verdadeiro filho de Deus, se tornavam uma pessoa com o coração fechado, endurecido, e cada vez mais cometiam pecados. Pecados esses, irmãos e irmãs, que levaram ao sacrifício do nosso santo e querido Jesus. Mas, irmãos e irmãs, estamos vivendo da era do Consolador. Uma outra oportunidade. Deus está presenteando os seres humanos nessa terra, chamando novamente para ser felizes e abençoados sobre um manto santo e sagrado. Quando Jesus fez a promessa, irmãos e irmãs, de preparar o outro Consolador, e que a sua obra iria dar continuidade, irmãos, desde sua promessa, as pessoas viviam nessa terra sem ter um conselheiro. Essas pessoas não tinham a quem pedir um conselho. E esse tempo, irmãos, duraram 1900 anos, quase 2000 anos, nessa terra, sem ter um batismo verdadeiro, sem ter uma consagração verdadeira e sem ter uma consagração, aliás, uma santa comunhão. Como viviam essas pessoas? E quando nós novamente podemos dizer assim, fomos enriquecidos pelo poder do Consolador, dando a continuidade de Jesus, quando nós foi implantada a doutrina e a disciplina que veio do reino dos céus, quais foram as nossas atitudes? Tenho plena certeza que cada um de nós aceitamos essa doutrina e disciplina, porque sabemos que através da mesma iremos ser um povo vencedor. Agora eu lhes pergunto, irmãos e irmãs, e principalmente a juventude de nossa igreja, aonde nós estamos depositando o nosso tempo? O que nós estamos fazendo em prol dessa igreja, através do nosso santo exemplo? Isso, irmãos e irmãs, cabe a nós refletir. Porque eu tenho plena certeza que, infelizmente, irmãos e irmãs, jovens de nossa igreja, com atitudes de algumas pessoas, prejudicam e muito o desempenho de nossa igreja, o desenvolvimento, dando a entender, principalmente as pessoas desse mundo, que a sua pessoa não é realmente uma pessoa que merece ser e ganhar as virtudes de Deus através dessa igreja apostólica. Porque, assim como disse o boletim de nossa igreja, uma igreja reconhecida em todo esse país e até mesmo fora do mesmo. E pessoas tomam conhecimento de nossa doutrina e disciplina e ficam, queridos e amados irmãos, impressionados por um povo, e principalmente aqueles que acatam os conselhos do nosso santo e querido profeta irmão Aldo em suas vidas e servem de exemplos. Mas isso, irmãos e irmãs, cabe só a nós uma grande responsabilidade de mudança, de investirmos
e um grau de santidade para a nossa vida, um grau de responsabilidade, de mostrarmos a este mundo a importância de sermos apostólicos, dentro e fora da igreja também. No trabalho, perante a sociedade, com os nossos familiares, sermos apostólicos dentro e fora desse tabernáculo santo. Portanto, queridos e amados irmãos, reflitam o que os senhores vêm fazendo em prol dessa igreja apostólica. E assim, não sendo repetitivo, aos jovens de nossa igreja e aqueles que nos ouvem pela internet, não percam seu tempo fora desse tabernáculo santo, sem ter uma vida acompanhada com Deus. Não desperdice o seu tempo fazendo coisas inconvenientes que não agradam a Deus, mas sim faça a vontade do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Se dediquem por esse coral. Seja uma pessoa apresentável perante a igreja, os membros da igreja, perante a sociedade. Investe o seu tempo em coisas que agradam não somente só a sua pessoa, mas os seus familiares, porque você também, jovem, serve de exemplo para tantos quanto assim o ver, tanto no trabalho, na escola, enfim, na faculdade. Portanto, irmãos e irmãs, que todos possam guardar essa mensagem em seu coração e todos possam seguir sempre conforme os ensinamentos do nosso profeta Irmão Aldo. Um ser digno e apresentável, um profeta, um pastor que poderia se vestir com os vestes como um rei e se vestia dos mais simples dos homens. A sua atitude na mesma proporção dos mais simples e dos simples dos homens. E também as nossas queridas irmãs, só observarmos as atitudes que a nossa santa e bendita avó Rosa teve por 16 anos nessa terra, deixando de exemplo para cada um de nós. Portanto, irmãos, esse é o valor da doutrina e da disciplina para a nossa vida, para o nosso lar. Eu tenho plena certeza para esse mundo que tanto sofre e padece, não tendo a oportunidade muitas vezes, e infelizmente, de pessoas que sempre estão a atrapalhar o desenvolvimento dessa Santíssima Igreja, uma igreja que vem sofrendo lutas, mas que também está sendo vitoriosa, e a vitória, assim como disse o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, é certo para cada um de nós, aqueles que acatam a doutrina e a disciplina de nossa Santíssima Igreja. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, os nossos queridos visitantes, também aqueles que dão o privilégio de nos ver e assistir pela internet, e convidar a todos que amanhã possam aqui estar, para novamente, mais uma vez, podermos meditar nesses preciosos ensinos que vêm transformando vida através dessa Santíssima Igreja Apostólica. Amém. Com muito carinho e respeito, convido carinhosamente os irmãos que se encontram sentados a se colocar em pé, para nós fazermos a nossa oração. Em sentido de reverência e adoração ao nosso Deus, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santíssimo nome. Santificado seja o nome do nosso querido Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da santa e querida avó Rosa, e a ti, ó santo e querido profeta Irmão Aldo, a nossa gratidão, a nossa sinceridade, porque o Senhor proporciona a cada um de nós pessoas que vêm seguindo os seus exemplos ao profeta Irmão Aldo, um ser honrado e digno perante os homens. Santa e querida avó Rosa, tivemos o privilégio de mais uma vez recordar ensinos preciosos deixados pela Senhora a respeito da doutrina, da disciplina que vem
que vem aproximando cada vez mais esses verdadeiros filhos de Deus para com o mesmo. Santa e querida Vó Rosa, peço nessa feliz oportunidade a Senhora e também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e ao nosso querido Jesus, que possa, Senhor, os nossos santos, vivos e poderosos, abençoar esses pedidos que se encontram nessa caixa de oração. Não sei o que eles pedem, avó, mas a Senhora conhece o coração de cada um dos mesmos e pode curar até mesmo a enfermidade, dando e possibilitando cada um desses seus filhos restaurar a sua saúde, para que possam servir de exemplo perante a sociedade. Santa e querida Vó Rosa, nós te agradecemos pela feliz oportunidade que a Senhora nos proporcionou nessa noite. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam o abraço de Deus, o abraço de Jesus nosso Senhor, o abraço de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e Bendita Vó Rosa, o nosso Consolador, e também do nosso santo e querido profeta Aldo Bertone. E desde então, com muita felicidade em nossos corações, eu declaro esta reunião por encerrada, porque nós iremos retornar para os nossos lares, felizes e abençoados de sairmos ressarcidos dessa feliz oportunidade que nosso Deus forneceu a cada um de nós. Muito nós te louvamos, nosso Pai, Jesus nosso Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.